para aquele que eu não consegui, né, cumprimentar todas as plataformas que a gente está conectado. E vamos aqui para mais uma mensagem, uma reflexão no dia. E eu vou dar início a, a uma série. Até as últimas mensagens foi uma atrás da outra, e com o mesmo tema, né? Agora eu gostaria de falar sobre as parábolas de Jesus, né? Então, se a gente pegar as parábolas de Jesus e trazer para a gente poder pensar, meditar e nos dar o ensinamento do que Jesus queria dizer em suas parábolas. Só para a gente ter uma ideia, são aproximadamente 40 parábolas, né? Até um mais, um pouco menos aí. Ou seja, um terço quase de tudo que Jesus falou, proclamou, enfim, dentro do seu ministério, foi através de parábolas, né? Então, é importante a gente estudar e dizer, né, para nós o que Jesus quis trazer nos ensinamentos das parábolas. E é a primeira parábola que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, com os amigos que estão nos acompanhando e que vai assistir posteriormente. É uma parábola, né, dentre as várias, bem conhecida, inclusive bem curta, né? Só em Lucas que ele vai retratar em 2 versículos, mas os demais eles retratam só em um versículo. Então, né, no Evangelho sinótico, né, de Mateus, Marcos e Lucas, essa parábola está sendo retratado por esses discípulos, né, de Jesus. Então, tanto Mateus registra essa parábola, vai registrar lá na hora do Sermão do Monte. Então, quando Jesus estava no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Então, Mateus ele registrou as palavras de Jesus dessa parábola. Isso também a gente vai ver em Marcos, né? Marcos registrou um pouquinho mais depois, no capítulo 9, e Lucas mais adiante. Inclusive, há relatos que, né, dá a entender que essa parábola Jesus falou mais de uma vez, e, e a gente vai ver, vai ler nos nos três evangelhos. Então, se você puder me acompanhar, se não, só ouvir. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Em Marcos 9,50, ele diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e a paz uns com os outros. Já Lucas 14, 34 e 35, ele diz assim: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, como eu disse, né, Mateus, ele fala, esse sermão, ele registra Jesus falando no Sermão do Monte. Já Marcos e Lucas, eles registram em outro momento, né? Marcos, ele está registrando após um questionamento entre os discípulos, aí Jesus, ele cita isso, né, para a gente ver o contexto do que está acontecendo, e Lucas registrou essa parábola depois da Torre do Rei, tá? Bom, já é de conhecido de todos aqui. A gente sabe da utilidade do sal. O sal tem a sua utilidade. Eu não vou falar da palavra salário, que vem do sal, mas a utilidade, basicamente, principalmente na época do contexto que foi escrito por Jesus,
nós vemos que a utilidade do sal não é só para temperar, que é os dias de hoje, né? Mas ele também tem a função de conservar, né? Interessante que o sal, ele age de forma bem discreta, né? Nós não conseguimos vê-lo trabalhando, mas percebemos claramente o resultado que ele dá, né? Ou seja, não dá para comer um alimento, né? Alguns alimentos que não tenha sal. Imagina você ir para um churrasco e comer uma carne sem sal. Na hora, você vai perceber que aquilo não é bom, né? E também você vai perceber em qualquer outro tipo de alimento que você for comer, se o sal, numa pequena porção, né, ele não tiver dentro do alimento, composto no alimento, a gente vai ver que esse alimento não tem um realce, vamos dizer assim, né? Não é realçado. Aí muitas vezes a gente até deixa de comer, ou muitas vezes a gente põe, né? Adiciona o sal no alimento. E também o exagero, né? Disso que eu falei é tão pouco, é tão perceptível, é tão discreto, ele realmente torna algo difícil de comer. E vamos lembrar que antigamente, né, não existia a refrigeração, como a gente tem hoje. Né? A maioria das pessoas, a grande maioria, tem a refrigeração, ou a fabricação de gelo, né? Aonde não há necessidade do sal. O sal, ele tinha também essa característica, né, essa forma de conservar os alimentos. Inclusive, se a gente olhar lá no mar, né, lembrar que boa parte do ministério de Jesus Cristo, né, ele passou lá em Cafarnaum, ou seja, tinha um mar ali, né, na região da Galileia, tinha um mar, inclusive um dos discípulos eram pescadores, né? Então, os peixes que eram pescados até hoje, né, hoje são colocados em gelo, mas na época eram conservados com sal. E se você olhar, né, do Mar da Galileia, lá mais acima do mapa, e olhar entre Jerusalém, que é uma grande, né, uma grande nação, uma grande cidade, existia cerca de 130, 150 quilômetros, ou seja, o alimento ele tinha que viajar. Então, servia justamente para isso, né? O sal ele conservava isso. Mas então, por que, né? Jesus estava ensinando os seus discípulos. E ele faz essa ligação, porque a parábola, na grande parte, Jesus usou a parábola, e parábola é uma história que é contada até de uma forma exagerada, vamos dizer assim. E, então, Jesus está dizendo para os discípulos, né, que a importância de a gente ser o sal, ou seja, ser uma influência, né, para poder saborear, né, saborear o mundo, né? E, e o que é interessante, né? Hoje, e desde a época de Atos capítulo 2 a igreja, né? A igreja é o sal do mundo, né? A igreja, sem a igreja, que é a constituição, né, dos irmãos, a formação do corpo de Cristo, o mundo, ele estaria deteriorado, né? Ou seja, essa conservação da palavra de Deus que a igreja profere e que a gente está aqui reunido todos os dias, que a gente se reúne presencialmente, em um prédio, tudo isso é a forma de a gente o quê? Manter-se conservado, né? Conservando o que realmente o mundo prega ou a forma oposta, né? Da liberalidade ou até inclusive de falsas doutrinas, né? Então, Jesus, ele está ensinando para a gente poder ser esse sal, né? Para não deteriorar, enfim, o que foi pago por um alto preço por ele, né?
Mas ele diz nessa parábola, ele cita sobre a perda, né? A perda que o sal ele pode perder o sabor, né? Lembrando que o sal ele é composto, né? Ele é um composto químico e a gente na tabela lá periódica a gente sabe que ele é um cloreto de sódio, né? Se você olhar na composição da sua na composição da sua de alguns alimentos, você vai ver lá que ele tem um cloreto de sódio, né? E ele está dizendo, né, nessa parábola que o sal ele pode perder o seu composto, né? E se a gente ver o sal, ele precisa, quando o sal ele se mistura com um outro tipo de mineral ou um outro tipo de material, né? Ele acaba perdendo a sua composição. Ele continua sendo sal, né? Fisicamente se olhando, porém ele não gera mais sabor, ele não tem mais utilidade para isso, né? Principalmente naquela época, inclusive ainda hoje, né? A região ali do Mar Morto, né? É uma região que acho que se não for a maior, está entre as maiores regiões que mais produz sal. E existia na época, né, como hoje, se a gente não puder separar e não ter essa mistura, né, com outros minerais, outros materiais, ele acaba perdendo a sua propriedade. E uma vez que perde a propriedade, o sal, o próprio Jesus está dizendo, não serve para nada, nem para adubo, né? E algumas dizem ele põe no chão para poder derreter a neve, né? Inclusive, existem poucos, né, poucos momentos no ano, enfim, na estação, de que realmente lá, na região onde Jesus está falando, existia e existe ainda lugares que fazem, né, a neve. E o sal, ele tem essa propriedade de derreter, né? Até as pessoas usam o sal no churrasco ali, para poder derreter essa carne, né? A carne, ela, né, tirar o congelamento, enfim. Mas ele perde a sua propriedade. Não tem mais o que usar. Então, trazendo, né, esse ensinamento de Jesus, nós vamos entender que realmente o valor do sal está totalmente ligado ao sabor, a propriedade que ele tem de realmente dar sabor, ou, no caso, seria conservar, né, que a gente está dizendo aqui. Então, o seguidor de Jesus, ou seja, nós que estamos aqui, boa parte que segue a Jesus, ou aquele que se diz, né, cristão, enfim, é, ele não pode perder as características, né? Jesus está dizendo, não pode perder as características da sua trajetória cristã, porque se a gente não se manter, né, ligados a Cristo e manter aquilo que Jesus está dizendo nessa parábola, a gente vai estar perdendo a utilidade, né, no cumprimento da nossa missão. Ou seja, parece que o que dá a entender, né, que Jesus ele conta com você, ele conta comigo, ele conta com a sua igreja, né? Não que ele existe a dependência de mim ou de você, mas ele conta com a gente, com a sua igreja, para que esse sal ele possa realmente temperar, né? Ele vai falar em outras parábolas, a gente vai estudar aqui, se a gente tiver oportunidade, mas parece que ele está dizendo, né? Ele está contando com esse tempero, né? Com os cristãos. E se a gente não está cumprindo, né? Essa missão, o que dá a entender é que esse sal ele não tem, ele não está tendo essa característica. Então, nada está servindo, né? Ou seja, o sal ele tem que ter a capacidade, né? De influenciar
o meio aonde vive, né? Então, a gente está trazendo essa história, né, para o que Jesus queria dizer para os discípulos e que quer dizer para a gente, né? Bom, só que é o seguinte, a gente tem realmente muitos que se dizem, né, ou falam da boca para fora que é um cristão, mas não cumpre, né? Não tem esse mesmo cumprimento de ter esse sabor ou a conservação. E aí a gente acaba sendo o quê? Um cristão insípido, né? Ou seja, perde a característica que o sal tem e acaba sendo um cristão inútil, de verdade, né? Se Jesus está querendo contar com você, para você ser o sal, né, do mundo, né, o sal aonde você tem que ser conservador e dar o tempero, se você não tem essa utilidade, né, você é um sal insípido, ou seja, sem sabor, você é inútil. E, e se você já, quando você um dia entendeu que você era um pecador e que você acreditou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Você arrependeu, você entendeu que você precisava mudar a sua forma de viver, de pensar, né? Porque o pensamento surge, as ações, né, surgem através dos pensamentos. Então, a sua mente era uma mente pecadora, uma mente que vivia no pecado, e você teve a consciência disso. Você viu que Jesus, ele veio ao mundo para poder te resgatar, para poder redimir dos teus pecados, então você acreditou nele, você se arrependeu, né? Você confessou, que é o que a gente tá, que eu estou fazendo aqui, confessou Jesus Cristo, né? Você simbolicamente se batizou, né? Você mergulhou nas águas para justamente mostrar que você agora é um novo homem, né? Uma nova mulher, ou seja, você é uma nova pessoa, agora você se tornou um filho de Deus. E você agora vai permanecer, né, ligados a Cristo, ligado a esse corpo, permanecer à igreja. E uma vez que você experimentou, né, você se tornou esse sal da terra, né, esse sal que seria o alimento, o sabor, na verdade, que dá esse tempero e a conservação, uma vez que você já experimentou isso e agora não mais continua sendo tempero, você é um insípido, né? As suas atitudes agora é insípida. Em Hebreus, ele vai justamente falar, ele vai nos advertir a respeito disso. Ele fala assim, em Hebreus capítulo 6 de 4 a 8 ele fala: é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participante do Espírito Santo, porque quando você se batiza, faz esses passos, você, né, se torna, o Espírito Santo de Deus habita em você, e falaram, você provaram da boa palavra de Deus, ou seja, você foi temperado com a palavra, e os provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-se à zombaria, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que o cultivam, recebe bênção da parte de Deus, cumpre princípios e Deus vai cumprir as suas promessas. Aí ele está dizendo assim, continua, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Né? A gente tem então aqui no livro de, né, livro de Hebreus, aqui a carta aos Hebreus, você vê que uma vez que você experimentou, uma vez que você se tornou, né, esse sal da terra, e você se tornou inútil ou insípido,
Ele fala que é impossível, né? Só pela misericórdia de Deus, a gente sabe, mas é impossível você se tornar. Se torna mais difícil você realmente tornar-se saboroso novamente. E na mesma carta aos Hebreus, né, no capítulo 10, no versículo 26, 27, olha o que ele diz. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, depois que a gente ter provado ser o sal, e se a gente continuar, né, agora sendo insípido, ou seja, ele fala, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir o adversário. Irmãos, amigos que estão aqui, gostaria de falar três lições, três aplicações para a gente sobre essa parábola. Em primeiro lugar, o sal, ele nunca é o alimento, tá? O sal, ele tem a característica, né, a sua principal característica de destacar o alimento. Do mesmo modo que você e eu, nós não somos alimento. Vamos lá de novo. Eu e você, nós não somos alimentos. Nós não somos alimentos. Nós somos o sal. Apenas nós destacamos o alimento. Quem é o alimento? O próprio autor dessa parábola, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o alimento. Ele é a palavra, né? Ele é o sal. Nós somos o sal. Nós destacamos Jesus Cristo. Nós estamos aqui por ele, para falar sobre ele e não sobre nós. Então, esse era o primeiro lugar que eu gostaria que nós entendêssemos a nossa função como sal. A segunda é o sal. Se a gente for excessivo, né, ou ausente, ou seja, a quantidade ela vai comprometer a refeição, o alimento, né? Então, imagine, por exemplo, alguém degustando um peixe muito conhecido, por exemplo, um salmão, né? Porém, ele mal temperado. Certamente as pessoas vão colocar em xeque aquele alimento. Então, imagina você sentado numa mesa, recebendo esse alimento, esse peixe muito conhecido, e que tem tempero, o tempero, a quantidade, ela está exageradamente ou sem falta. É a mesma coisa acontece com a gente. Quando alguém nunca conheceu a Cristo e ela se depara a conhecer a Cristo através de um cristão, se nós falharmos na forma de a gente apresentar a Cristo, nós ou excedermos na medida ou realmente não dar nada, né? Ou seja, essa não ter a moderação, nós vamos acabar comprometendo a função de apresentar a Cristo. E por fim, né, o sal ele tem a característica também, né, de provocar sede. É a terceira aplicação. E assim também devemos produzir no mundo em que vivemos. Nós devemos, né, ter como ser como sal a provocação das pessoas quererem terem sede, a necessidade das pessoas terem sede, ou seja, as pessoas precisam querer mais.
se você põe muito sal, né, ou está mais salgado, essa necessidade da sede faz com que as pessoas bebam o quê? Água. E a água é Cristo, né? Cristo, ele é a água da vida, né? Certa vez ele estava lá no, no poço, a caminho de Samaria, e ele disse que ele era a água da vida, a água que jamais, quem beber jamais terá sede. Irmãos, essa era a parábola, né? A primeira, né, dessa série, a primeira parábola que Jesus nos traz aqui um ensinamento. Então, que essas palavras possam ser tocadas ao seu coração, que você possa ter entendimento das parábolas de Jesus e aplicá-las na sua e eu na minha vida como sendo o sal da terra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, mais um dia o Senhor nos deu, mais um dia o Senhor nos colocou aqui nessa manhã para ouvirmos a tua palavra, para nós fazermos um pequeno sacrifício que é fruto, né, dos nossos lábios. Eu espero, Senhor, que a tua palavra possa ser tocada em nossos corações, que os ensinamentos do teu Filho Jesus Cristo possa vir de encontro com os nossos pensamentos e nós passarmos a praticar a tua palavra. Que a tua palavra possa ser um sal agradável, como foi as nossas vidas, serem agradável à vida daqueles que ainda não te conhecem e que ou que ainda não entenderam a importância de não só conhecer o Senhor, mas se curvar, obedecer e entender que a nossa alma tem sede de ti. Ajude-nos a caminhar nessa terra, sendo tempero dessa terra, fortalecendo e edificando a tua igreja. Nos perdoe e que nos dê um dia abençoado, guiados, iluminados pelo poder do teu Espírito Santo. Tudo isso só é possível graças ao teu amor, graças a Jesus Cristo, que veio nessa terra temperar a nossa vida. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado você que está aqui, né, participando, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe e uma ótima terça-feira.